Você está na dúvida então entre comprar uma GH5 e uma G9? Bom, eu já tive a GH5, hoje tenho a G9 e vou compartilhar com você a minha experiência e quem sabe eu te ajudo a decidir se uma dessas duas câmeras aí vai te atender. E aí pessoal, tudo jóia? Meu nome é Rudy, aqui nesse nosso canal a gente compartilha um pouco da nossa experiência de viagem e eu também gosto de falar sobre equipamentos, fazer uns reviews de equipamentos que a gente usa e hoje a gente vai falar sobre as câmeras da Panasonic Lumix GH5 e G9. Eu tô a fim de fazer uma série de vídeos da G9, então eu espero que vocês deem um feedback para mim do que vocês vão achar desse vídeo de hoje, porque no futuro eu quero falar sobre foco automático, sobre baixa luminosidade e também sobre as regulagens que eu uso customizadas na minha G9. Então, aguardo o feedback de vocês para saber se eu devo continuar essa série. Gente, GH5 e G9, eu já vou falar de cara. Essencialmente são câmeras que têm os mesmos componentes, os mesmos recursos, a mesma característica de imagem, com algumas diferenças e muitas semelhanças. A primeira coisa que eu vou pontuar é sobre o ISO. Eu já vi comentários dizendo que a G9 tem uma resposta melhor de ISO. Olha, eu já tive as duas. Eu não notei diferença em relação ao ISO, para mim é a mesma coisa. E é o que faz mais sentido, porque elas usam exatamente o mesmo sensor. Eu vou falar um pouquinho então para vocês por que bateu na minha cabeça a ideia de migrar da GH5 para a G9. Eu comecei com as câmeras Lumix lá na GH3, tive a GH3, depois tive a GH4, a GH5, a GX85. No começo eu estava focando 100% em vídeo, então quando apareceu a GH5 eu não tinha dúvidas que era a câmera que eu estava procurando. Sendo que o principal recurso que eu buscava nela era a estabilização do sensor que eu não tinha na GH4. Eu cheguei a ter gimbal, mas sinceramente no meu lance de viagem, família, carregar gimbal não fazia muito sentido. Só que no meio do caminho eu comecei a me interessar muito por fotografia, principalmente por fotografia de vida selvagem, aves, mamíferos. E até eu vou pedir para vocês darem uma olhada depois num vídeo que eu vou deixar aqui embaixo, que é um vídeo que eu gravei na Inglaterra quando eu fui fotografar os cervos vermelhos. Eu usei a GH5 com a lente 100-300 da Panasonic. Ótimo custo-benefício aquela lente. Então você vai ter nesse vídeo uma ideia da estabilização da GH5 e também da capacidade dessa lente 100-300. Então eu gosto muito de ir para o mato fotografar a natureza. E um dos equipamentos que eu estava cobiçando na época era justamente essa lente aqui, que é a Leica 100-400, que é uma das lentes mais legais para fazer foto de natureza da linha Lumix. Só que tem um porém, essa lente é cara. E a GH5 estava um precinho mais caro do que a G9. Só que aí veio uma atualização de firmware, que vocês devem saber, que trouxe alguns recursos da GH5, recursos de vídeo da GH5 para a G9 e aí a coisa mudou. Vamos falar um pouco sobre esses aspectos agora. Só que antes, eu já vou te dar uma real. Só vale a pena você comprar uma GH5 sobre uma G9 se realmente você tiver muita necessidade daqueles recursos específicos da GH5. Porque, caso contrário, eu não vejo sentido em 99% dos usuários em comprar a GH5. G9 é mais barata e é pau para toda obra. Mas então vamos falar do que a GH5 tem que a G9 não tem. A primeira coisa são os waveforms, que você consegue, é um gráfico que vai te ajudar a fazer a exposição da sua imagem. É interessante? É interessante. É fundamental? Para mim não, até porque no caso da G9 ela tem o histograma que funciona um pouco semelhante. Então para mim não faz tanta diferença a ausência dos gráficos. Mas no entanto, se você comprar aquele upgrade do V-Log para deixar as cores mais flat, você consegue desbloquear os waveforms para G9.
Quando a G9 saiu, ela tinha um limite de gravação em 4K de 10 minutos apenas. 10 minutos apenas é uma coisa relativa, né? Mas como eu comprei a câmera para filmar shows, que eu sou músico, eu não podia ter esse limite. Então a GH5, mais uma vez, era a escolha óbvia. Como eu não tenho mais filmado muitos shows, para mim o limite de gravação não é tão importante. Já a GH5, ela grava enquanto tiver cartão de memória e energia, ela vai gravar. Então se você planeja gravar palestras, uma entrevista que às vezes vai ser um pouco mais longa, enfim, se você precisa de uma câmera que não tenha limite de gravação, já saiba de antemão que a G9 tem sim um limite de 29 minutos e 59 segundos. Agora tem dois pontos que são bem legais. Na GH5 eu usava uma função que se chama Shutter Angle, que é como se fosse o ângulo do obturador, que é uma referência a câmeras antigas, que eu não vou entrar nesse detalhe agora. Mas basicamente ele aplica a regra de que a velocidade do seu obturador tem que ser o dobro da sua taxa de quadros, do seu frame rate. Então se você está filmando em 24, o seu Shutter Angle tem que estar em 48 para uma visão natural. O Shutter Angle, se você largar ele 180 graus, sempre que você mudar o bitrate, ele internamente já vai fazer correção. Então ele simula esse lance antigo que era o obturador de ângulo e tal. Para mim não fez diferença nenhuma, sabe por quê? Porque eu coloquei as três taxas de quadro que eu mais uso, que são 30p, 60p e 180, eu coloquei em atalhos na câmera, então tá resolvido, eu não tenho que regular a velocidade do obturador, porque já estão nas regulagens customizadas que eu fiz para a câmera. E aqui é um ponto que se você não é acostumado com Panasonic, não conhece Panasonic, gente, é muito botão customizável. Então assim, tem um botão de sobra para você colocar quantas regulagens você quiser. E agora a gente vai falar sobre formatos de gravação disponíveis na GH5. São dois mais importantes que não estão presentes na G9. O primeiro é o Cinema 4K, que é um 4K que em vez de 3860 de largura, ele tem 4096, alguma coisa assim. Então ele é um 4K um pouco mais largo. E um outro formato bem interessante é o All Intra 400 megabits por segundo, 422, 10 bits, 30 frames ou 24 frames. Aqui é onde pode estar a pegadinha. O outro formato é 150 megabits por segundo. O All Intra é 400 megabits por segundo. Caramba, eu vou ter 2,5 vezes mais dados, mais flexibilidade de cores? Não. Porque o arquivo All Intra é um arquivo diferente, é um codec diferente. Então você não tem a potência duplicada, na verdade você tem um codec diferente. Dizem sim que tem uma pequena diferença, mas olha, para mim, para postar em YouTube, não vejo diferença mesmo, eu não vejo a diferença. All Intra, arquivos gigantescos, você vai ocupar mais de 2 vezes a quantidade de HD para guardar os seus arquivos, mas em contrapartida, esses arquivos eles fluem melhor na timeline quando você vai editar. Então, resumindo, All Intra 400 megabits por segundo faz falta para mim? Nenhuma, porque quando eu tinha GH5 eu já não usava. Então agora vamos falar no ponto aonde a G9, que é essa criancinha que eu estou usando para filmar, aonde que ela brilha sobre a GH5. Gente, a primeira coisa, a G9 foi concebida como uma câmera de fotografia. Só que quando os caras já estavam começando a planejar a GH5 II, o que eles fizeram? Eles abandonaram um pouco a GH5, deram um upgrade na G9, para depois lançar a GH5 II e a GH6 que está vindo. Deve chegar no final do ano ou no início do ano que vem. Sendo uma câmera de fotografia, a primeira coisa que ela se destaca é a velocidade do burst dela. Você consegue 20 frames por segundo com o obturador mecânico e até 60 frames por segundo com o obturador eletrônico. 60 frames em RAW. Então, assim, é muito rápido, é um negócio absurdo. O obturador eletrônico vai a 1 por 32.000, enquanto o mecânico vai a 1 por 8.000. Então, é uma câmera muito rápida. Então, se você planeja fotografar a natureza, fotografar esportes, não tem dúvida, G9 é o caminho. Uma outra coisa é a ergonomia. A GH5, sim, tem uma ergonomia ótima, é uma câmera muito gostosa, tem uma pegada boa,
mas a G9 destrói. A G9 tem uma pegada muito boa, o grip dela é profundo, você encaixa a mão e os botões parece que estão todos ao alcance, é muito bom. Ela tem botões customizáveis na frente, diferentes da GH5, ela tem 2 botões na frente para você configurar. No próximo vídeo que eu vou falar sobre a configuração dela, eu vou comentar como eu regulo todos esses botões. Tem uma alavanca na frente com 2 posições. Então assim, quem já teve GH5, G9, GH4 sabe, essas câmeras têm uma ótima ergonomia, é muito fácil, os controles são bem acessíveis, é muito tranquilo e gostoso de operar. Outro lance interessante é que a G9 é a primeira câmera Panasonic que vem com um display em cima, que eu acho que é display de status que eles chamam, que é comum em câmeras fotográficas, mas ainda não tinha nenhuma câmera Lumix com essa função. Por que ela é útil? Porque muitas vezes se você está usando ela para fotografar, você vai deixar o visor traseiro fechado. Então você quer dar uma olhada rápida como estão as suas regulagens, você consegue olhar nesse visor de cima, que também tem um backlight para te ajudar no escuro. Um outro lance que me chamou a atenção, que me fez querer migrar para a G9, foi a estabilização. A estabilização da GH5 ela tem uma nota de 5 stops de estabilização. A G9 tem 6,5 stops. Parece uma diferencinha muito matemática, muito burocrática, mas não é. Realmente é muito perceptível, repito, usando as duas. Eu fiz muito vídeo de viagem com a GH5, inclusive vou convidar vocês a darem uma olhadinha nos vídeos do canal. Os vídeos que a gente gravou na Europa, todos eles eu estava usando GH5 e GX85. Então vale a pena dar uma olhada para vocês notarem o comportamento da GH5. Mas a G9 tem uma estabilização realmente incrível. Se você não conhece as câmeras Panasonic e está vindo pela primeira vez, quando você pegar uma câmera dessa e ver o que a estabilização do sensor faz, você vai tomar um susto, porque realmente é impressionante. Se vocês estão gostando desse vídeo, não se esqueçam de deixar um comentário aqui, porque daí eu vou saber se está legal seguir nessa trilha e eu planejo fazer esses outros vídeos da G9, vai ser legal. Outra grande vantagem da G9 sobre a GH5 é o foco automático. Eu repito, eu vou fazer um vídeo específico sobre o foco automático da G9, fazer uns testes para vocês verem como ele está se comportando, mas inclusive durante esse vídeo vocês podem dar uma olhada que ele está sendo gravado no foco automático, então qualquer problema aí vocês já estão detectando. Mas em relação à GH5, ela teve vários upgrades que a GH5 não teve. Então a G9 hoje ela tem identificação de corpo, ela tem identificação de rosto, olhos e animais. Então você botou alguma dessas coisas na frente da câmera, ela vai tentar identificar e vai tentar focar o quão melhor ela conseguir. Agora, por exemplo, eu estou vendo um quadradinho no meu rosto e um xizinho aqui no meu olho. Um outro ponto é que a G9 está mais barata do que a GH5, então realmente é um belo incentivo. E por último, um ponto que eu acho muito importante, que é legal você ficar ligado. A Lumix parece ter dado uma abandonada na GH5. Eu acho isso meio assim, chato da Lumix fazer. Eles poderiam muito bem continuar atualizando a GH5. Mas como eles estão promovendo a GH5 II e em breve a GH6, eles pegaram a G9, que é a câmera mais de fotografia, e deram uma sobrevida para ela. Um dos últimos upgrades muito massa que foi feito na G9 é um quadrado, uma marca vermelha em volta do frame do visor. Então você sabe com mais clareza que a câmera está gravando. É melhor do que só aquele pontinho vermelho. Então tem uma linha zona vermelha, então fica bem fácil de perceber que a câmera está gravando. Então eu fico um pouco chateado por um lado, por causa dos usuários de GH5 que não têm recebido updates, mas por outro lado,
a G9 tem sido atualizada sim. Um outro recurso que a G9 tem sobre a GH5 é o carregamento via USB, mas é importante lembrar vocês que ele não funciona com a câmera ligada. Então só serve para carregar quando a câmera está desligada. Então essas são as minhas considerações sobre G9 contra GH5. Eu usei a GH5 2 anos, então conheço bastante a câmera e digo para vocês, eu não me arrependo, não sinto falta de nada da GH5. Tudo que eu preciso, que eu usava lá na GH5, eu tenho aqui na G9 e ainda tenho um upgrade para fotografia muito bom. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.